Nancy Ryan. Cresci em uma pequena fazenda familiar no meio de campos de milho, na parte noroeste de Chicago. Eu era uma criança muito diferente, bastante espiritual. Olhava ao redor e via a presença divina em todo lugar. Dizia à minha família: "Meu Deus, Deus está nas árvores, o Espírito está por toda parte." Eles me olhavam de forma estranha, pois éramos católicos, e minha família era bem católica. Não apenas católicos de fim de semana ou de ocasião. Quando eu tinha cerca de 15 anos, começaram a surgir muitas notícias sobre padres que estavam abusando de crianças, especialmente na área de Chicago. Foi nesse momento que comecei a questionar minha visão anterior sobre Deus. Será que eu estava apenas imaginando tudo aquilo? Por volta dos 16 ou 17 anos, eu já tinha praticamente decidido que Deus não existia, porque se ele existisse, como isso poderia acontecer? Isso consolidou meu afastamento da religião ou da espiritualidade. Entrei na faculdade e obtive uma série de diplomas em geologia, tornando-me uma pessoa muito racional. Cientista, muito focada no material, por volta dos meus 20 e poucos anos, eu já era uma ateísta bastante convicta. Depois da faculdade, trabalhei para o Departamento de Energia por um tempo, fazendo coisas bastante científicas no oeste dos Estados Unidos. A maior parte do trabalho acabou se tornando escrita científica, porque eu era muito boa em escrever, ao contrário de muitos cientistas. Então, eu fazia a revisão dos artigos de jornais ou livros que eles escreviam. E isso basicamente manteve minha carreira até o restante dela. Quando cheguei aos meus 40 e poucos anos, tinha 46 anos e havia me mudado para Boulder, Colorado. Comecei a sentir uma certa insatisfação com o rumo da minha vida. Algumas coisas não tinham ido bem. Meu casamento havia terminado e eu estava naquela fase de questionar o que viria a seguir para mim. Comecei a procurar outro emprego. Achei que o que eu realmente precisava era de um novo emprego, algo diferente. Talvez em Denver ou em algum outro lugar. Um pouco mais tarde, naquele mês, entre o Natal e o Ano Novo, tirei uma semana de folga do trabalho para descansar. Saí para um passeio de bicicleta, apenas um pequeno passeio pela cidade. Deixei algumas coisas na biblioteca e resolvi alguns compromissos. Depois fui pedalar em uma trilha. Entrei em uma rotatória e a ciclovia em que eu estava simplesmente desapareceu e a pista ficou bem estreita. Entrei nela com muita cautela, observando que havia tráfego vindo da minha direita, de uma rodovia que também entrava na rotatória, e parecia que os carros estavam desacelerando. No último minuto, o SUV à frente, em vez de parar, acelerou. Eu estava em uma posição muito ruim, pois estava bem no ponto onde ela estava entrando, e tudo o que pude fazer foi reagir instintivamente, colocando a mão para fora. Não faço ideia do que aconteceu entre o momento em que coloquei a mão para fora e o instante em que acabei no capô do veículo. De alguma forma, fui lançado da bicicleta para o capô do carro, olhando para ela, e vi que ela estava mandando mensagens de texto. Eu tentei bater no para-brisa dela, mas ela continuou dirigindo, sem me ver, mesmo eu estando literalmente ali, na frente. Quando acordei, pensei: qual é o grande problema? Vou simplesmente me levantar e ir embora. Mas alguém me disse: "Não, você esteve em um acidente sério, preciso que você fique no chão." Quando os paramédicos chegaram, começaram a avaliar meu estado. E, assim que um dos socorristas tocou o lado do meu pescoço, eu gritei de dor. Foi quando percebi que a situação era grave. Levaram-me ao centro de trauma, onde constataram que eu tinha uma lesão na cabeça. Uma clavícula quebrada, 5 costelas fraturadas em vários lugares, um pulmão colapsado, mas o principal dano foi no pescoço e nas costas. O médico me disse que cada processo das vértebras estava trincado e havia grandes danos nas vértebras do pescoço e da parte inferior das costas. Chamaram um cirurgião que decidiu que poderia corrigir a situação. Ele iria limpar todos os fragmentos quebrados e colocar hastes de titânio ao longo da minha coluna. A cirurgia foi marcada para a segunda-feira após o acidente, 3 dias depois. Eu tinha um medo terrível da morte. Era o maior medo da minha vida. Algo que me paralisava de tantas maneiras. Quando fui levada para a cirurgia,
Eu estava apavorada, quase convencida de que não sobreviveria. Enquanto me levavam para a mesa de operação, o anestesista aplicou o sedativo e, em questão de segundos, comecei a adormecer. Em cirurgias anteriores, eu sempre entrava num estado de vazio cinza e, de repente, acordava na sala de recuperação. Mas, desta vez, ao adormecer, me senti ainda mais acordada do que antes. Foi naquele momento que percebi que algo estranho estava acontecendo. Acordei e o que vi foi uma colina linda, como um prado, com grama baixa e flores ao meu redor. Eu estava na encosta da colina, olhando para uma série de cadeias de montanhas ondulantes. Pensei, bem, essa é uma alucinação interessante. Posso lidar com isso enquanto estou em cirurgia. A primeira coisa que notei foi uma onda de paz, como se estivesse na frente de uma lareira, com aquele calor suave passando por mim, como se estivesse sendo abraçada. Senti uma enorme aceitação e amor incondicional me envolvendo. Era poderoso. Foi então que soube que algo não estava certo. Pensei, meu Deus, morri. Acho que morri. Lembro-me de estar na cirurgia e naquele momento senti amor. Achei que devia ter morrido na mesa de operação. Então, meu lado analítico entrou em ação. Espera aí, se eu morri, o que é tudo isso? Porque primeiro, eu não acredito em nada, e segundo, meus pais me disseram que eu iria para o inferno por ser ateia, mas não estou experimentando nenhuma dessas coisas. Foi nesse momento que comecei a me perguntar o que estava acontecendo e por que eu estava ali. Fiz essa pergunta em minha mente e logo veio uma resposta ao meu pensamento. A resposta parecia vir de todos os lados, do ambiente ao meu redor, dizendo: este é o seu lar. Você é parte de mim. Você é parte de nós. Bem-vinda ao lar. Quando ouvi bem-vinda ao lar, desabei. Naquele momento, me lembrei de tudo e soube imediatamente. Meu Deus, aquela vida que eu tinha na Terra era apenas uma ilusão. Aquilo que eu estava fazendo lá embaixo era apenas um estado temporário, e isso aqui é o real. Era tão óbvio. De repente, vi alguém se materializar como se saísse de uma névoa. Ela tinha uma forma vagamente humana e parecia ter cabelos longos, mas nunca consegui ver seu rosto claramente, pois não se tratava dela, e sim de mim, aprendendo o que eu precisava aprender. E foi isso que ela me disse. É hora de você aprender o que precisa para voltar e fazer da sua vida algo que valha a pena. Essas foram praticamente suas palavras exatas. Uau, eu não vou voltar para lá. Está brincando comigo? Eu não vou voltar para aquele lugar, eu disse. E ela respondeu: bem, você já concordou em voltar. Eu reagi como quando era mais jovem, naquela fase em que era difícil de lidar, sempre desafiando meus pais. Então comecei a desafiá-la também, dizendo que não queria voltar e que não me lembrava de ter concordado com isso. Ela respondeu: você concordou com isso antes de nascer para esta vida. Deixe-me te mostrar. Foi como um momento de filme, onde na frente de mim, no ar, algo se materializou, como uma tela de cinema, e ela me mostrou eu mesma planejando minha vida antes de nascer. De certa forma, a experiência já estava planejada, e eu pude ver isso. Houve um momento em que olhei para trás e tudo o que vi foi neblina, uma névoa cinzenta, enquanto na minha frente havia algo vibrante, talvez uma floresta, um desfiladeiro ou montanhas. Mas atrás de mim não havia nada. Perguntei a ela sobre isso e ela disse: o lugar onde você está agora não é a realidade final para onde você vai. Este é Ela chamou de lugar de espera e disse: este é o seu lugar de aprendizado. Aqui, criamos um ambiente confortável para você, com coisas que você gosta, lugares que fazem você se sentir bem, para que possa aprender o que precisa aprender antes de voltar e fazer da sua vida algo que valha a pena viver. Ela me ensinou não apenas sobre aquele lugar espiritual em que eu estava, mas que tudo era baseado em uma estrutura energética e não física. Tudo o que você vê ao seu redor é uma ilusão, disse ela. Quanto mais eu pensava nisso, mais eu sabia que era verdade. O tempo que fiquei na mesa de operação, porque meu coração parou e minha pressão arterial despencou, foi cerca de 2 minutos.
Mas, na experiência que eu estava tendo, se fosse comparar com o nosso tempo, pareceria que durou 2 ou 3 meses, embora lá parecesse uma eternidade. Era uma experiência de tempo completamente diferente. O que percebi é que não é que o tempo passe de forma diferente, mas que, no nível espiritual, estamos fora da nossa percepção de tempo. Fui a um lugar onde vi o mapa da minha vida. Era como um mapa de realidade virtual, parecido com um antigo mapa náutico espalhado ao meu redor, e eu estava no centro. Havia uma grande rosa dos ventos, e ao olhar ao redor, eu via diferentes caminhos que percorri ou poderia ter percorrido até aquele ponto, que então havia muitos outros caminhos ramificando-se a partir de onde eu estava, todos levando ao mesmo destino. O ensinamento que recebi naquele momento foi que podemos seguir muitos caminhos na vida, e todos eles nos levam ao mesmo lugar. Não há um único caminho certo que devemos seguir. A outra lição que percebi foi que a rosa dos ventos estava figurativamente centrada na área do meu coração. Ela me explicou que não devemos apenas usar o cérebro para tomar decisões, mas também precisamos nos aprofundar no que chamamos de intuição, ou aquele conhecimento interno. Ela disse: equilibre os dois para que tome decisões de um lugar realmente holístico, em vez de apenas decisões analíticas. Até aquele ponto da minha vida, eu havia ignorado completamente isso, nunca prestei atenção. Depois disso, tive o que as pessoas chamam de revisão da vida. Na época, é importante entender. Eu não conhecia nenhum desses termos, não sabia sobre experiências de quase morte, não sabia sobre revisões de vida, não tinha ideia de nada disso. Ela me levou por um vale sinuoso nas montanhas, até algo que parecia um lago nas alturas. Ela então disse: quero que você se ajoelhe à beira do lago e toque a superfície da água. Então, eu fiz isso. Eu me sentei sobre os calcanhares e fiquei apenas observando a superfície da água e as ondulações que se formavam. Sobre essas ondulações, eu via pequenos bolsões, como se fossem vídeos de momentos específicos da minha vida física. E quando eu focava em um deles, não era como se eu estivesse assistindo de fora, eu voltava a viver aquela experiência. Eu estava lá novamente, vivendo aquilo de minha própria perspectiva, mas também sentindo as experiências das outras pessoas envolvidas. Eu podia sentir tudo o que elas sentiam, como se fosse eu. Isso realmente me tocou, porque houve momentos em que ajudei alguém ou disse algo gentil, e eu pude sentir o que, por falta de uma palavra melhor, seria o espírito daquela pessoa se elevar. Pude sentir como elas se sentiam mais leves por alguém ter dito algo amável. E também pude ver os efeitos posteriores dessas ações. Se eu dizia algo positivo e encorajador para alguém, via como isso permitia que essa pessoa fosse mais positiva com outras pessoas. O ensinamento foi que você tem um impacto nas pessoas ao seu redor, não apenas fisicamente, mas também energeticamente ou espiritualmente. Cada interação que você tem, seja verbal ou não, tem um impacto. Por isso, é importante ser mais consciente de como você afeta os outros. Por outro lado, também me foi mostrado o equilíbrio com coisas que não foram tão boas que eu fiz. Houve uma vez, quando eu era adolescente, em que minha irmã mais nova e eu brigamos. Brigávamos como gato e rato quando éramos crianças. Nunca víamos as coisas da mesma maneira. Eu a amava, mas não nos dávamos muito bem. Lembro que, em uma ocasião, eu tinha 17 anos e ela 14, disse algo não muito gentil para ela. Naquele momento, eu não pensei muito sobre isso. Era apenas uma maneira de afastá-la porque eu estava cansada da briga. Disse algo bobo e nada agradável, e ela não reagiu, apenas saiu. Mas, na minha revisão de vida, eu pude sentir a dor que causei a ela naquele momento. Isso foi a segunda coisa que mais me marcou. Quando senti a dor que causei a ela, foi como o maior ensinamento da minha vida. Eu gostaria de poder mostrar às pessoas o quanto suas ações afetam os outros. Suas palavras afetam os outros. Naquele momento, eu percebi que precisava mudar a maneira como interagia com as pessoas. E isso foi como um grande despertar para mim. Desde que voltei, eu me lembro disso quase todos os dias, e isso me ajuda a moldar a maneira como interajo com as pessoas. Sou muito mais cuidadosa agora.
De repente, pela primeira vez em toda aquela experiência, olhei para cima e havia nuvens no céu. Ficamos ali, apenas observando, como quando éramos crianças e procurávamos formas de animais nas nuvens. Fizemos isso por um tempo, e então ela se levantou e disse: "Bem, está na hora de você ir agora." Eu não fiquei feliz em ouvir isso. Pensei que havia passado por algum tipo de teste e que ficaria lá. Eu realmente estava planejando uma maneira de dar a volta na minha guia e continuar correndo até encontrar o lugar onde deveria estar. Eu também pensei que se fizesse uma birra, eles me deixariam ficar. Comecei a ficar um pouco emotiva, e então ela colocou as mãos no meu ombro quebrado, nas minhas costelas e bem no topo do meu externo, que também estava trincado. E, de alguma forma, ela me enviou de volta. Acordei na sala de recuperação gritando. Estava furiosa por ter voltado. A enfermeira que estava ao meu lado se assustou e eu continuei gritando: "Onde ela está? Onde ela está? Eu não quero estar aqui. Posso voltar?" Eles provavelmente pensaram que eu estava tendo algum tipo de episódio psicótico. O anestesista veio conversar comigo e conseguiu me acalmar um pouco, mas continuei pedindo: "Vocês podem trazê-la de volta? Por favor, tragam ela de volta." Eles não faziam ideia de quem eu estava falando. Eu tinha uma amiga na sala de espera, então a chamaram, e eu me senti mal por isso. Quando ela entrou, eu disse: "Essa não é a pessoa de quem estou falando. Não quero vê-la. Quero ver a mulher com quem eu estava durante a cirurgia." Eles não entendiam o que estava acontecendo. Então, finalmente, percebi que meu lado racional precisava assumir o controle. Lembrei de tudo o que havia acontecido e pensei: "Você precisa ficar quieta. Eles não vão entender o que você passou." Então, parei de falar. Eu estava em um hospital luterano, e na manhã seguinte, um dos capelães do hospital entrou no quarto, deu uma olhada e perguntou: "Você está acordada?" Quando a vi, pensei: "Graças a Deus você está aqui." E disse isso em voz alta. Ela entrou e conversamos sobre o que aconteceu. Ela foi incrível, realmente incrível. Se ela não tivesse reagido de maneira positiva, eu talvez nunca tivesse contado isso a mais ninguém. Mas ela foi muito acolhedora, muito positiva, e me explicou que eu havia morrido. Ela disse: "Você teve uma experiência de quase morte." E eu respondi: "O que é isso?" Ela explicou: "É algo que acontece. As pessoas morrem, nós as trazemos de volta, e elas têm essas experiências." Foi a primeira vez que ouvi falar de EQM. Ela me ajudou a entender que era normal, que eu não estava louca e que foi uma experiência real. Então ela me disse: "Agora você precisa começar a pensar no que isso significa para você," porque eu sabia, e ela tentava me fazer entender, que isso poderia mudar completamente a minha vida de uma maneira que eu jamais imaginei. Foi uma mudança completa no que eu achava que era real, no que acreditava ser verdade. E naquele momento, percebi que tinha uma escolha. Eu poderia voltar ao que era antes, negar tudo o que aconteceu, negar a experiência e o que aprendi, e simplesmente tentar continuar como antes. Isso parecia seguro de certa forma, porque era previsível. Eu conhecia aquele caminho, embora não gostasse, mas estava nele. O outro caminho era completamente desconhecido. Eu sabia que poderia abraçar o que aprendi e continuar a aprender, mas não tinha ideia de onde isso me levaria. Eu estava realmente preocupada com o que isso significaria para minha carreira, porque ainda estava nas ciências. Achei que nunca mais conseguiria um emprego na área, pois as pessoas me veriam como louca. "Não vamos contratá-la", pensariam. Então, eu tinha muito medo desse novo caminho. Cerca de 2 semanas depois de sair do hospital, percebi: "Bem, vou tentar esse novo caminho. Não sei para onde vai me levar, mas vou ver o que acontece." Saí do colete corporal em pouco mais de 4 semanas, quando esperavam que eu o usasse por 16 semanas. Foi uma recuperação muito rápida. O que comecei a fazer foi ir para a natureza todos os dias e meditar. Essa foi uma das coisas que me ajudou muito a trazer essa consciência em nível de alma para a minha vida. A segunda coisa, que parece simples, mas tem um grande impacto, foi aprender a ser verdadeiramente grata. De manhã,
Antes de me levantar da cama, eu sentia muita gratidão por poder caminhar, por coisas básicas. Eu me permitia quase meditar nisso, realmente pensar e sentir a gratidão. Não apenas pensar, mas sentir. Eu poderia ter ficado paraplégica por causa do acidente e sou muito grata por poder andar agora. Esses simples atos de gratidão me permitiam focar no que havia de bom na minha vida naquele momento. Tenho preocupações com o mundo, claro, mas isso não altera esse núcleo de paz dentro de mim, porque sei que é importante estar aqui, nesta realidade. Ela tem coisas a nos ensinar e todos aprendemos com isso, mas no fim das contas, não somos essa realidade. Somos algo maior. Eu estava aprendendo como viver a partir desse nível de consciência da alma, em vez de apenas a partir do meu nível humano limitado. Não que o nível humano de consciência seja ruim, mas para mim estava cheio de medo e reações à vida, em vez de ser proativa. Eu não queria mais ser assim. Eu queria viver a partir daquele nível mais elevado de consciência, porque era melhor. Era mais pacífico, mais conectado, mais cheio de amor e alegria. É um lugar muito melhor para se estar. Não estou nem perto de estar tão estressada como antes, e certamente não tenho mais medo. Tem sido uma mudança incrível para mim. Não sou mais movida por este ser, um mundo material. Entendo que há um quadro maior, não apenas para o mundo, mas para cada um de nós. Aquele medo da morte que eu carregava me impedia de viver plenamente. Ele me fazia pensar pequeno e buscar segurança, e esse não é necessariamente o lugar onde todos nós devemos estar o tempo todo. Isso é perfeitamente aceitável para algumas pessoas e em certos momentos de nossas vidas, isso é perfeitamente bom. Mas qualquer decisão baseada no medo não é, para mim, a mais forte que você pode tomar. De alguma forma, é limitada. Quando trabalho com pessoas individualmente, tento ajudá-las a tomar decisões a partir de um lugar de força e confiança em si mesmas. Talvez a partir de um lugar de compaixão ou amor, em vez de agir com medo, como tenho medo de que essa pessoa não goste do que estou fazendo, então vou fazer outra coisa, em vez do que realmente quero. Para a vasta maioria das almas que vêm para cá, para ter uma experiência de vida, e é engraçado porque minha professora chama isso de uma experiência de quase vida. Gosto de contar isso para as pessoas. Eles consideram isso quase uma vida, mas não uma vida real. Todos nós que estamos aqui para essa quase vida, viemos por uma variedade de razões. Algumas pessoas vêm para aprender algo específico. Muitos de nós vêm para experimentar coisas que não poderiam experimentar em outro lugar, ou que seriam muito difíceis. Ter um filho, por exemplo. Você não necessariamente dá à luz no céu. Muitas pessoas gostam de vir para cá e experimentar ter uma família ou criar uma família. Esta realidade física é como um cadinho, um lugar muito focado, onde você pode aprender muitas coisas diferentes em um curto período de tempo. O verdadeiro desafio é escolher o que você quer aprender enquanto está aqui. Entre todas essas razões e propósitos que as pessoas podem ter, há um núcleo, e esse núcleo é aprender a estar aqui neste ambiente e ainda viver a partir de um lugar de amor e compaixão, não apenas para a sua família imediata, mas para todos. Esse é o propósito central que todos compartilhamos. E, pouco a pouco, essas pequenas coisas me ajudaram a ficar mais centrada e presente durante o dia. Trata-se de estar ciente de suas ações no momento, sem viver no piloto automático, que era como eu vivia antes. Agora, não estou mais envolvida em dramas como costumava estar. O que quer que aconteça nos governos está acontecendo, mas ainda estou em paz na minha vida.